Sou ministro da Palavra do Senhor Jesus. A minha função é ser porta-voz, ser uma voz profética nessa geração. E a intenção deste canal não é para discutir com pessoas, agredir pessoas, mas para mostrar a palavra do Senhor sem filtro, sem rodeio, puramente o que a nossa alma necessita. E você que não me conhece, meu nome é Davi Oliveira dos Santos e já sirvo ao Senhor há uns 25 anos e desde muito tempo tenho me dedicado ao serviço do Santo Ministério na ministração da Palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Se você tem uma Bíblia aí contigo, já venha comigo e confira no livro de Lucas, no seu capítulo 11, onde tem uma palavra bastante conhecida. Mas a palavra do Senhor, ela vem de uma fonte inesgotável, a fonte do próprio Deus, e ela não se renova porque ela não fica velha. Ela é uma palavra viva e Deus vai falar ao seu coração. Então, já de posse da sua Bíblia, eu vou ler só um versículo do capítulo 11 de Lucas, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui nós entendemos que a vida de sucesso de um homem não depende da sua fama, do seu poder aquisitivo, dos seus status, mas depende de uma vida em que ele tem com Deus por meio da oração. Orar, a forma mais simples é falar com Deus. E falar com Deus é um dos meios mais eficazes para o homem fugir desse estresse tão grande que a sociedade de hoje vem enfrentando. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem sido atingido por um estresse muito grande e incontrolável. E como Jesus fez para fugir desta vida estressante? Que meio ele usou? Ele foi uma pessoa que se pautou em estar sempre no seu lugar secreto a falar com o seu Pai Celestial. E o doutor Lucas, ele mais como qualquer outro escritor, ele ressalta muito a vida de oração de Jesus. O ponto mais alto de uma liderança, o ponto mais alto de uma pessoa é a sua vida de oração. Estar em oração é estar sempre em conexão com o mundo espiritual. Então aqui o texto também vai dizer que João Batista, ele era um homem de oração. Daí a razão por que João Batista foi usado tremendamente por Deus. João Batista foi um grande mestre, mas não um mestre igual ao Senhor Jesus, que é um mestre único, inigualável. E vamos observar um pouco aqui a palavra de Deus. Observe que Jesus tinha dado poder para os seus discípulos, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar a palavra de Deus com liberdade. Os seus discípulos seguiam a companhia do seu mestre, seguiam os passos do seu mestre. Agora veja que pedido tão singular.
os seus discípulos lhe pede: ensina-nos a orar. Ele não disse como orar. Ele não colocou em consideração a sua vida rasa de oração. Mas ele disse para o mestre: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Veja, como é que um ser humano, ele estava observando como um ser humano pode ser tão extraordinário. Como pode tocar tantas pessoas com a sua palavra. Como a sua mão tem poder para curar. E eles chegaram à conclusão que Jesus tinha tanto poder, não só porque ele era o filho unigênito do Pai, mas porque ele desfrutava de um processo de oração diariamente. Muitos homens da Bíblia foram homens de oração. Homens como Abraão, homens como Moisés, ou o próprio Isaac, filho do patriarca Abraão, homem como Davi, homem como Josué. Esses homens foram de oração. Os discípulos poderiam ter pedido para Jesus ensinar a oração de Salomão, aquela oração que lhe deu sabedoria, aquela oração que lhe deu riqueza, aquela oração que lhe deu estratégia política para ele estabelecer o seu reino. Não, mas ele pediu: ensina-nos a orar. Ele queria seguir os passos do seu mestre. Eles queriam desfrutar de uma vida de oração. Agora a pergunta é: você tem tentado, tem pedido, tem lutado para ter esta vida de oração? Porque às vezes nós nos preocupamos em ter uma vida de sucesso, ter uma vida proeminente, o que não está errado. Porém, o que fazer deste sucesso? O que fazer com esta proeminência que Deus te dá? Nós precisamos entender isso. E como nós entendemos isso? Com uma vida de oração. É na oração que podemos descobrir qual o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, o que podemos aprender com a faculdade de Jesus? O que ele ensinou? Primeira coisa que essa oração que Jesus ensinou nos ensina como um princípio que devemos orar, não fazer da oração que Jesus ensinou, que é a oração modelo, a oração dominical, não fazer disso um mantra, um conceito repetitivo, mas um estilo de vida. Todas as vezes que nos ajoelharmos, ou sentado, ou deitado, ou em pé, que orarmos, temos que orar mirando esses princípios. Primeiro, um princípio de intimidade. Observe que como é que ele ensinou seus discípulos a orar. Ele usou a palavra Pai. Quando orardes, orareis assim: Pai. Olha como os discípulos estavam acostumados a conhecer Deus. Como o Senhor, como Jeová, como Deus todo absoluto, como Deus todo poderoso. Jamais os discípulos entenderiam o conceito de Pai. Falando de Pai, fala de intimidade. Deus não está interessado que você conheça Ele pela pressão, mas conheça Ele por livre e espontânea vontade. Deus não está interessado que lhe seguimos por medo, mas que lhe seguimos por amor. Então, o primeiro ponto da oração de Jesus, que ele ensinou aos seus discípulos: conheça o seu Deus como seu Pai. E Pai remete à questão de Criador. Pai remete à questão de mantenedor. Pai remete à questão de protetor. Mas, acima de tudo, a questão da intimidade. Você não precisa marcar hora para falar com seu pai. Você não precisa usar protocolos para falar com seu pai. Mas simplesmente você abre a boca e diz: Pai, que
remete simplesmente no aramaico, os grandes estudiosos dizem ser Abba, que quer dizer pai, ou papaizinho, ou meu pai querido. É essa intimidade que Jesus tinha ao se dirigir em oração com o seu Pai Celestial. Pai, conheça Deus por meio desta oração como Pai. Ele é seu Pai e o Pai quer o melhor para os seus filhos. E você que me assiste é o filho de Deus, mas talvez você ainda não deu conta que você tem essa autoridade de se aproximar sem véu, sem paredes e dizer, meu Pai. E em prontidão o seu Pai vai dizer, meu filho. Agora nós podemos aprender uma outra questão. Esta oração que Jesus ensinou também fala de reverência. Reverência. Aprendemos, quando nos aproximarmos da oração, vamos reverenciar a quem de fato merece ser reverenciado. Observe que na segunda parte do versículo 2, ele diz assim, santificado, santificado. O nosso Deus é o ser supremo, ele é o nosso Pai, mas ele é o ser supremo, que por sua graça se relaciona conosco. Santificado. Deus está acima de todas as coisas. Nada atinge Deus. Deus é um ser absoluto. E só por meio da sua graça podemos se relacionar com Ele. E o Pai diz, Jesus disse, santificado. É assim que devemos nos aproximar do manto da oração, com reverência. Não trazendo aquela lista infindável para estar pedindo, cobrando, mas falando, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua majestade, santificado. Agora observemos um outro conceito muito grande nessa oração, é que a oração que Jesus ensinou também nos fala de identidade. Identidade. Todos nós, como filho, temos o nome dos nossos pais na nossa certidão de nascimento ou na nossa RG. E aqui está o conceito. Identidade. Veja que privilégio muito grande em o crente poder orar. Ele nos deu autoridade para usar o seu nome. Veja, Jesus Cristo disse, santificado seja o teu nome santificado. Quem deve ser santificado? É o nome. Às vezes nós criamos um conceito muito errado com pessoas ilustres. Honramos, santificamos, veneramos, né? Às vezes existem pessoas que se curvam diante de grandes celebridades. Mas ele diz assim, o teu nome, e você faz parte deste nome, porque você é filho e ele é o seu pai. E só os filhos têm autoridade para usar o nome. E ao nome do Senhor, os demônios, as enfermidades, os problemas se dissipam, a dor se dissipam. O nome de Jesus está acima de todo nome. Assim como Jesus elevou o nome do seu Pai, vamos elevar o nome do Senhor acima de todos os nomes nesta terra. Aprendemos também com a oração que Jesus ensinou. Ele ensinou que nós temos que orar como súditos. Observe que ele diz assim, venha o teu reino, venha o teu domínio. Nós devemos abdicar
dessa paixão, deste amor que temos desenfreado pelo sistema mundano. O crente, o servo de Deus, precisa clamar pela tomada espiritual, territorial, pelo domínio supremo do reino de Deus. E como isso é possível? Pela propagação do nome do Senhor. Venha o teu reino. Isso fala da gente se colocar como súdito, como servo. Nós não somos senhor do nosso Senhor, nós somos servo do nosso Senhor. Por isso nosso Senhor não está subordinado à nossa ordem, mas à nossa súplica, com amor e humildade. Podemos aprender com a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e ao mesmo tempo já nos ensina por meio das Escrituras e pela mediação do Espírito Santo. Dependência total. Observe que ele diz assim: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Veja, dependência total. Ele não dá o pão total, todo de uma só vez, para o ano todo, mas é dispensado proporcionalmente à medida que nós precisamos, para que cada dia possamos recorrer, você possa recorrer, eu possa recorrer à fonte inesgotável, que é o nosso Pai Celestial. O pão nosso, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O nosso pão cotidiano, dia após dia, a fidelidade de Deus tem preparado o pão para cada um. E enfrentamos esse tempo de pandemia e podemos ser testemunho ocular do amor, da graça e da provisão de Deus que foi graciosamente para conosco. E podemos aprender uma outra lição. Relacionamento pessoal. A oração é o maior ponto de saúde. Saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. A oração, vou repetir, a oração é a maior fonte de saúde. Talvez você está vivendo em um relacionamento conturbado, seja dentro de casa com o seu esposo, ou a sua esposa, ou seu filho, e vice-versa, ou um grande amigo, e esse relacionamento se rompeu. Mas na oração, nós somos informados que não é uma oração perfeita, correta, se o vínculo de relacionamento aqui está quebrado. Se o vínculo de relacionamento aqui está quebrado, é impossível termos um relacionamento correto para com Deus. Veja como ele diz aqui no versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Veja como aqui o Dr. Lucas coloca a questão do nosso pecado diante de Deus. O nosso pecado diante de Deus é uma dívida. E assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós também estamos em dívida com o nosso semelhante que cometeu pequenos deslizes, ou seja lá um grande deslize, pequenas afrontas ou grandes afrontas, pequenas feridas ou grandes feridas. A graça de Deus é suficiente para fazer com que deliberamos o perdão. E como estamos falando, compartilhando contigo sobre oração, eu não posso deixar de orar por você. E desde já pedir o seu favor,
a sua graça para comigo. E eu quero ser grato a Deus por permitir entrar na sua casa e compartilhar desse pão celestial, desse pão diário, desse pão quentinho para você. E eu peço encarecidamente, se inscreva no meu canal, dá aí o seu like, compartilhe para os seus amigos, para que outros possam usufruir da palavra de Deus. E eu quero orar por sua vida nesta hora. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos, como ministro da sua palavra, transmitir nesta hora aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, foi compartilhado para o coração deste amigo, deste irmão que me assiste. Meu Senhor, que o Senhor possa estar dando força, que o Senhor possa estar dando direção a esta pessoa que talvez está desanimada, não tem mais força para caminhar, não tem mais força para orar, mas que o Senhor possa estar dando força. Aquele problema que ele não tem uma solução, o Senhor tem solução, porque o Senhor se coloca aqui como o nosso Pai, como o nosso protetor, como o nosso provedor, e aquele que endireita os nossos relacionamentos. Dá condição a este meu irmão, este meu amigo, que ouve, que assiste esse vídeo, seja abençoado em nome de Jesus. Assim como Jesus ensinou os seus discípulos a orar, da mesma maneira o Espírito Santo, ele ora por nós e ora conosco. A Bíblia nos afirma, Senhor, como diz na sua palavra, em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimíveis. Ó meu Pai, seja a súplica do bom Espírito atendida nas mansões celestiais a favor deste irmão, deste amigo que me assiste nesta hora. Que Deus abençoe a todos.